Olá, eu sou o professor Adalto e na aula de hoje nós vamos fazer a correção da atividade de revisão do 7º ano D. Peço a todos que tenham em mãos a sua lista de exercício e também o seu caderno de atividades para que possa acompanhar a nossa videoaula e assim poder tirar todas as suas dúvidas. Vamos à correção. Item número 13. Dados os números menos 12, menos 10, menos 7, menos 2, 0, 1, 3, 7 e 10. Quantos são menores que o inteiro menos 4? Nós temos as seguintes alternativas. Apenas 3 números, alternativa B, 6 números, alternativa C, 4 números, alternativa D, 5 números e alternativa E, 7 números. Bom, é mais uma questão que nós utilizamos a reta numérica. Eu coloquei aqui a partir do menos 4 porque ele quer saber somente os números menores que menos 4 dessa sequência aqui. Então, o que é que nós vamos observar? Se eles são menores do que menos 4, na reta numérica, eles vão estar à esquerda do menos 4, né? Desses números aqui, quantos deles vão aparecer aqui do lado esquerdo? Como o menos 4 aqui é um número negativo, então nós precisamos observar somente os números negativos, que são menos 12, menos 10, menos 7 e menos 2. Os números que aparecer à esquerda do menos 4, eles serão números menores. Vamos começar. Menos 12. Nós temos o menos 12 aqui, ó. Menos 10, está aqui o menos 10. Menos 7, está aqui o menos 7. E o menos 2, ele não aparece aqui. Por quê? Porque o menos 2 está à direita. O menos 2, ele é maior do que o menos 4. Se eu fosse continuar essa reta numérica, aqui nós teríamos o menos 3, em seguida o menos 2, menos 1, 0, e aí, a partir desse momento aí, começaria os números positivos. Então, nós temos quantos números dessa listagem aqui, dessa lista, dessa sequência numérica, que são menores do que menos 4? Apenas o menos 7, o menos 10 e o menos 12, ou seja, apenas 3 números. Então, a resposta do item número 13 será a alternativa A, 3 números. Vamos para o item número 14. As variações de temperatura na cidade do Rio de Janeiro são pequenas. Domingo, a mínima foi de 17 graus e a máxima de 25 graus. Em certas regiões do planeta, a variação é muito grande. No deserto do Saara, a temperatura pode alcançar 51 graus Celsius durante o dia e à noite chegar a menos 4 graus Celsius. Nesse caso, a queda de temperatura é de alternativa A, 47 graus, alternativa B, 51, alternativa C, 53, alternativa D, 55 e alternativa E, 56 graus. Essa questão, ela é uma questão sobre variação de temperatura. Para resolver questões dessa forma, a gente utiliza o seguinte: sempre temperatura máxima menos a temperatura mínima. Isso aqui é igual a variação da temperatura, certo? Vamos
pegar a temperatura aqui do Rio de Janeiro como exemplo. Olha só, a temperatura máxima foi de 25 graus, menos a temperatura mínima, que foi de 17 graus. Qual que foi a variação dessa temperatura? A variação de temperatura foi de apenas 8 graus, né? 25 menos 17 dá 8 graus. E a do Saara? A temperatura do Saara, vamos fazer de outra cor, vamos fazer de vermelho, nós temos que durante o dia a temperatura máxima era de 51 graus. E a temperatura mínima menos a temperatura mínima, menos 4. Como tem dois sinais juntos, nós colocamos um parêntese para separar. E aí, nós utilizamos aquele artifício que eu gosto muito, né? Antes do parênteses, o sinal é negativo, o sinal de menos pede para trocar. Então, menos, está pedindo para trocar, se está menos 4, vai ficar mais 4. Então, nós temos 51 mais 4, vai ficar 55 graus Celsius. Houve uma queda de temperatura do dia para a noite de 55 graus Celsius. A alternativa, então, será a alternativa D. Item número 15. Um empresário registrou o lucro de empresa em um determinado período do gráfico. Nós temos aqui o seguinte gráfico. Lucro no primeiro semestre em R$1.000, ou seja, todos esses valores aqui que estão no gráfico vão ser multiplicados por 1.000. Então, o empresário da questão, no mês de janeiro, ele teve um lucro de R$100.000, no mês de fevereiro, um lucro de R$700.000, no mês de março já teve prejuízo de R$400.000, no mês de abril teve um prejuízo de R$600.000, no mês de maio R$500.000 de lucro e no mês de junho teve um prejuízo de R$750.000. Pergunta-se, em que mês essa empresa teve maior lucro? Observando o gráfico, nós vamos observar o seguinte. Como ele está falando de lucro, nós vamos analisar as barras que estão acima dessa linha. O que está acima é lucro, o que está abaixo é prejuízo. O que está acima representa número positivo e o que está abaixo representa números negativos. Então, se ele quer saber um mês que teve maior lucro, nós vamos olhar qual é a maior barra. A maior barra está aqui, ó, no mês de fevereiro, que ele teve um lucro de R$700.000. Então, a resposta da letra A seria o mês de fevereiro. A letra B da nossa questão pergunta: em que mês essa empresa teve maior prejuízo? Se é prejuízo, nós vamos analisar essas barras que estão aqui para baixo, né? Nós temos no mês de março um prejuízo de R$400.000, no mês de abril um prejuízo de menos R$600.000, né, de R$600.000, e no mês de junho um prejuízo de R$750.000. Logo, o mês que eu tive, o empresário teve um maior prejuízo foi no mês de junho. Tá difícil. Mês de junho. E esse prejuízo foi de R$750.000. Vamos para a terceira pergunta. No final do semestre,
a empresa teve lucro ou prejuízo? E de quanto? Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou somar os lucros, né, do mês de janeiro, fevereiro e do mês de abril. Vou escrever aqui embaixo. Mês de janeiro, ele teve 100 mil reais. No mês de fevereiro, 700 mil reais. E no mês de maio, teve 500 mil reais. Somando, o lucro vai dar 0, 0, 1 mais 7, 8, com mais 5, 13. Ou seja, 1.300. Como isso daqui é vezes 1.000, como está lá no título do nosso gráfico, então ele teve 1.300.000 reais de lucro. Foi o que rendeu para ele. Mas ele também teve meses que teve prejuízo. E de quanto que é esse prejuízo? Vou colocar aqui, ó, do lado, um pouquinho mais abaixo. Foi 400 mil reais no mês de março, 600 mil reais no mês de abril e de 750 mil reais no mês de junho. Lembrando que essa aqui de preto seria o prejuízo. Somando isso daí, nós vamos ter 4 mais 6, 10, com mais 10, com mais 7, 17. Ou seja, 1.750.000 reais. Lembrando que isso aqui é prejuízo, então é negativo. Então, observa. Ele teve, qual foi maior, o lucro ou o prejuízo? Com certeza foi o prejuízo. Então, no semestre, a empresa teve lucro ou prejuízo? Então, ela teve prejuízo. E de quanto? E aí, nós vamos fazer 1.750 menos o lucro, que é de 1.300. Logo, nós vamos ter um prejuízo de 450 reais. R$1.000, né? R$1.000. Só escrever aqui direitinho. Ok. Então, no final do semestre, a empresa teve um prejuízo de 400 mil reais. Item número 16. Praticamente todos os jornais diários que circulam em nosso país apresentam dados sobre o tempo e a temperatura. Numa dessas informações, aparecem os seguintes dados de algumas cidades brasileiras sobre o tempo e a temperatura máxima e mínima, previstos para um certo dia do mês de maio. Em seguida, assinale a opção correta. Aí nós temos Manaus, né? Aí tem a nuvenzinha escura, quer dizer chuva, vai chover nesse dia, e a temperatura máxima de 32 e mínima de 22 graus. Porto Alegre, também chuva em Porto Alegre, a nuvenzinha escura indica chuva. Temperatura máxima de 26 graus Celsius e a mínima de 16. Terceira cidade, Brasília, vai ter sol, vai ser um dia ensolarado. Temperatura máxima de 27 graus Celsius e a temperatura mínima de 18 graus Celsius. Aracaju vai fazer sol, temperatura máxima 29 e temperatura mínima 20 graus Celsius. Aí vem as perguntas, né? Assinale a opção correta. Na letra A nós temos sol em Brasília e diferença de temperatura máxima e mínima de 12 graus Celsius. Letra B,
Sol em Porto Alegre e diferença entre as temperaturas máximas e mínimas de 10 graus Celsius. Alternativa C, chuva em Aracaju e diferença entre as temperaturas máximas e mínimas de 10 graus Celsius também. E alternativa D, chuva em Manaus e diferença entre as temperaturas máximas e mínimas de 10 graus Celsius. Vamos ver, vamos analisar cada uma delas e vamos verificar qual delas está correta. A primeira alternativa, nós temos aqui, ó, sol em Brasília. Primeiro, em Brasília está indicando sol? Sim, está indicando sol. E diferença de temperatura máxima e mínima de 12 graus Celsius, né? Então, nós temos aí a diferença. A diferença é menos, né? A máxima menos a temperatura mínima. Se nós fizermos 27 menos 18, nós vamos encontrar uma diferença de 9 graus Celsius. E aqui está indicando temperatura máxima e mínima de 12 graus Celsius, correto? Então, essa questão está errada, não é essa alternativa, porque a diferença aqui entre as temperaturas máximas e mínimas não é 12 graus, e sim 9 graus Celsius. Próxima alternativa, B. Sol em Porto Alegre e diferença entre as temperaturas máximas e mínimas de 10 graus. Ó, em Porto Alegre, né, ele está dizendo, ó, sol em Porto Alegre. Nós observamos que em Porto Alegre tem chuva. Então, logo essa alternativa também está errada. E diferença entre as temperaturas máximas e mínimas de 10 graus. Sim, a diferença aqui vai ser 10 graus Celsius. Porém, ao invés de sol, nós vamos ter chuva. E por esse motivo, essa questão também está errada. Letra C. Chuva em Aracaju. Observa. Chuva em Aracaju. Tem chuva em Aracaju? Não. Tem um solzinho lá, ao invés da nuvem escura. Então, a questão também está errada. Então, não é chuva em Aracaju. E a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas é de 10 graus Celsius. E nós observamos que a temperatura máxima é 29 e a mínima é 20. Ou seja, a diferença é de 9 graus Celsius e não de 10 graus Celsius. Então, essa questão aí está completamente errada. Logo, nos sobra a última alternativa, a alternativa D. Chuva em Manaus. Observa, Manaus, chuva. Nuvenzinha escura, então indica chuva. E diferença entre as temperaturas máximas e mínimas de 10 graus Celsius. Temperatura máxima 32, temperatura mínima 22 graus. 32 menos 22 vai dar 10 graus Celsius. Logo, a nossa alternativa correta é a letra D. Item número 17. Lucas e Rafaela estão fazendo um jogo que tem as seguintes regras. Sorteia-se uma carta com 6 perguntas. O jogador escolhe 3 perguntas para que o adversário responda. A cada resposta correta, o adversário soma 3 pontos. E a cada resposta errada, soma-se menos 2 pontos. Lucas acertou 4 perguntas e errou 5. Rafaela acertou 5 e errou 4. Quantos pontos Rafaela fez a mais que Lucas? Alternativa A, 1. Alternativa B, 2 pontos. Alternativa C, 3 pontos. Alternativa D, 4 pontos. E alternativa E, 5 pontos. Primeiro, nós temos o seguinte. Cada resposta correta, a pessoa vai ter 3 pontos a mais. Ele vai somar 3 pontos. E a cada resposta errada, né, ele vai somar menos 2 pontos. Ou seja, ele não vai somar, ele vai
perder, na verdade, né? Então, primeiramente, se o Lucas, vou colocar aqui, ó, Lucas, né? Se ele acertou 4, 4 vezes 3 vai dar 12 pontos. Ele ganhou 12 pontos. E se ele errou 5, 5 vezes 2, 10. Ele perdeu 10 pontos. Ou seja, no total, o Lucas ficou apenas com 2 pontos. Já a Rafaela acertou 5 e errou 4. Então, 5 vezes 3, né, 3 pontos para cada uma que ela acertou, vai dar 15 pontos. E errou 4. Para cada uma que ela errou, ela perdeu 2 pontos. Em 4 vezes 2, 8. Então, menos 8. Então, 15 menos 8 vão dar 7 pontos. Correto? Vai dar 7 pontos. Ou seja, no resultado final, né, o resultado final do jogo, o Lucas ficou com 2 pontos e a Rafaela ficou com 7. Qual foi a diferença de pontuação? Com quantos pontos a mais a Rafaela conseguiu com o Lucas? Ou seja, 7 menos 2, a Rafaela teve 5 pontos a mais. A alternativa seria a resposta da nossa questão. Item número 18. Na figura a seguir, cada letra equivale à soma dos números dos dois blocos imediatamente abaixo. Podemos afirmar que o número que está no alto da pilha é. Então, nós temos aqui uma figura em forma de pirâmide e nós temos os valores aqui na linha de baixo, menos 11, mais 50, menos 9, menos 15. E aqui, algumas letras. E nós estamos querendo saber qual o valor aqui, ó, do primeiro bloco aqui no alto da pilha, representado pela letra P. E aqui nós temos as alternativas, ó, mais 11, mais 97, mais 50, menos 50 e menos 70. Então, aqui no alto da pilha, qual será esse valor? Primeiramente, lá no enunciado da questão, ele nos dá uma dica. Ele fala que cada bloco aqui, o valor dele é o resultado da soma dos dois blocos que estão abaixo. Então, nós vamos ter, ó, o valor de A será menos 11 mais 50, que são os dois blocos que está dando sustentação a esse bloco aqui de cima, ao bloco A. Os sinais são diferentes, então nós vamos subtrair, né? 50 menos 11 vai dar 39. E colocar o sinal do maior número. Como 50 é maior, então o sinal vai ser positivo. O B. Qual o número que está representado ali pela letra B? Nós vamos pegar os dois blocos que estão abaixo, ó, mais 50 e menos 9. Então, mais 50 e menos 9. Sinais são diferentes, nós vamos subtrair, né, e conservar o sinal do maior. Ou seja, o resultado será mais 41. C, o bloco representado pela letra C. Nós temos menos 9 e menos 15. Sinais iguais, nós vamos somar e repetir o sinal. Se eu devo 9 e devo 15, estou devendo 24. Vou colocar aqui para nós não nos perder. 9. Não, coloquei errado.
apagar aqui. Resultado de A será mais 39. Resultado do B, mais 41. De C, menos 24. Vamos para o próximo. D e E. D será o resultado do A mais o resultado do B. Ou seja, mais 39 e mais 41. Somando 39 mais 41, sinais iguais soma, nós vamos ter mais 80. E C não, o resultado do C nós já temos. Será o resultado de B mais o resultado de C, ou seja, mais 41 e menos 24. Sinais diferentes nós vamos subtrair, né, e repetir o sinal do maior, ou seja, o resultado aqui já vai dar positivo porque o 41 é maior do que o 24. 41 menos 24 vai dar 17. Vamos colocar o resultado lá na pilha. Então vai ser mais 80 e mais 17. Chegamos onde queríamos, lá no topo da pirâmide, né? Representado pela letra P. Então, P vai ser o resultado de D mais E, que vai ser 80 mais 80 mais o 17. 80 mais 17, né? Os sinais são iguais, nós vamos somar, então, e repetir o sinal. Ou seja, o resultado do P será mais 97. Então, nós vamos marcar a alternativa B, mais 97. Item número 19. A diferença entre o maior e o menor resultado das expressões abaixo é alternativa A, menos 36, B, mais 36, C, menos 44, D, mais 44 e E, menos 14. Bom, nós temos aqui duas expressões numéricas, né? A primeira, menos 3 mais 4 vezes menos 2, menos 3 vezes menos 5. E a segunda, menos 1440 dividido por 12 mais 80. Uma coisa que nós precisamos ficar atento na expressão numérica é quanto aos sinais gráficos, né? Sinais de associação, que são os parênteses, colchetes e chaves. Esses sinais, eles obedecem a uma certa ordem, como vocês já devem saber. Primeiro, eu tenho que resolver o parêntese, depois o colchete e, por último, as chaves. Só que, nesse caso aqui, os parênteses estão sendo utilizados apenas para separar os sinais, né? Então, nós temos que tomar cuidado com os sinais e com a ordem das operações também. Como nós temos multiplicação e divisão, primeiro resolve-se a multiplicação e a divisão. E em seguida, nós vamos resolver adição e subtração. Primeiramente, lembrando que nós temos que eliminar os parênteses. Então, vamos lá. Vamos para a resolução. Como foi dito, como tem multiplicação e divisão, primeiramente nós vamos resolver a multiplicação. Então, nós vamos resolver isso daqui e isso. O que não tiver relacionado à multiplicação, nós vamos repetir. Então, menos 3
Primeiro, nós vamos multiplicar. 4 vezes 2, 8. Agora, os sinais. Sinais diferentes vai dar negativo. Outra forma que a gente pode fazer é o seguinte. Se eu tenho mais 4 vezes menos 2, primeiramente multiplico os números, como nós vimos, dá 8. E aí ficou o sinal de mais e o sinal de menos. Ó. Sinal de positivo quer dizer o quê? Que nós vamos permanecer, repetir o próximo sinal, que é o menos. Então, menos 8. Ou então, utilizar a regrinha da multiplicação, que é sinais diferentes, negativo. Continuando. 3 vezes 5 vai dar 15. Como os sinais são iguais, vai dar positivo. Menos e menos, né? Sinais são iguais, dá positivo. Agora, como não tem mais nem multiplicação e nem divisão, nós vamos resolver as operações na ordem em que aparece. Para facilitar o nosso raciocínio, nós vamos considerar o sinal de menos como dívida e o sinal de mais como crédito, né? Ou seja, sinal de menos é o que eu estou devendo e sinal de mais o que eu tenho ou o que eu estou pagando. Vamos lá. Se eu estou devendo R$3 e devendo R$8, eu vou estar devendo R$11. Descendo 5 aqui, o 15, né? Agora, se eu estou devendo R$11 e tenho R$15, eu vou pagar os R$11 e ainda vão me sobrar R$4. Ou seja, o resultado dessa primeira expressão será mais R$4. Na segunda expressão, nós temos algo parecido, que seria o quê? Nós temos uma divisão e uma adição. Então, primeiramente, nós vamos resolver a divisão. Lembrando que a mesma regra que vale para multiplicação, vale também para divisão, de que os sinais iguais vai dar positivo e os sinais diferentes vão dar negativo. Primeiramente, 1440 dividido por 12 vai dar 120. Sinais diferentes vai dar negativo. Mais 80. Usando a regrinha aí de que menos representa o que eu estou devendo e mais o dinheiro que eu tenho ou que eu estou pagando, nós temos a seguinte situação. Se eu devo R$120 e tenho 80, eu vou pagar e ainda vou continuar devendo R$40. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Lá, ele pergunta qual é a diferença, lá no enunciado, né? Ele pergunta qual é a diferença entre o maior resultado e o menor resultado das expressões. Como mais 4, como 4 aqui é positivo, o resultado da primeira expressão deu positivo e o da segunda expressão deu negativo, então o maior resultado é o da primeira. E aí nós vamos calcular a diferença entre o maior resultado e o menor resultado, que é menos 40. Como ele pediu diferença, nós vamos ter uma subtração. Então aqui no meio tem um sinalzinho de menos. E observa que nós temos dois sinais juntos. Então eu vou colocar um parêntese aqui para separar os sinais e nós vamos operar normalmente como fizemos aqui na expressão. Sinal de menos antes do parêntese quer dizer o quê? Que nós vamos trocar o sinal. Então vai ficar, ao invés de menos 40, vai ficar mais 40. Ou usando a regra da multiplicação. Menos e menos dá mais. 4 com mais 40 vai dar mais
44. E assim nós encontramos o resultado da nossa questão, que seria, no caso, a letra D, mais 44.